Muito bom dia a todos. Em nome da Câmara Municipal do Cartaz, agradeço a presença de todos nestas comemorações do 47º aniversário do 25 de Abril. Em tempo de pandemia, importa sublinhar que esta cerimónia foi organizada cumprindo todas as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde. Neste sentido, o município do Cartaz lamenta não poder acolher todas e todos aqueles que gostariam de acompanhar este evento de forma presencial. Estamos certos que todos compreenderão que, em tempos de pandemia, as entidades públicas têm de ser as primeiras a dar o exemplo, na forma como organizam os seus eventos. Reiteramos, por isso, a possibilidade de todos e em cada uma das nossas freguesias poderem, em segurança, acompanhar este evento através dos canais digitais do município. Como anfitrião, chamo para dar as boas-vindas aos presentes e a todos os que acompanham esta cerimónia o Presidente da União de Freguesias Ireira Lapa, João Nunes. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cartaz, Dr. Pedro Ribeiro, e na sua pessoa todo o Executivo Camarário, assim como as senhoras e senhores vereadores. Cumprimento também o Sr. Presidente da Assembleia, Professor Augusto Parreira, e na sua pessoa os deputados municipais aqui presentes. Presidente da Assembleia de Freguesias da União de Freguesias Ireira Lapa, Rodrigo Rodrigues, e na sua pessoa os restantes membros da Assembleia, os meus colegas presidentes de junta, os antigos presidentes de junta da Freguesia da Ireira, os representantes das forças políticas com representação na Assembleia Municipal, as forças de segurança aqui presentes, Polícia de Segurança Pública e GNR, a engenheira Ana Coelho, coordenadora da Proteção Civil, o comandante em exercício dos bombeiros, Sr. Vítor Rodrigues, e na sua pessoa todo o Corpo de Bombeiros Municipais do Cartaz, o Sr. Anselmo Bernardino Coito, representante dos antigos combatentes da Guerra Colonial da Freguesia da Ireira, Beatriz Isidoro, a nossa Rainha das Vindimas de 2019 da União de Freguesias de Ireira Lapa, familiares do Dr. Rogério Coito e da Dra. Maria Manuel Simão, o maestro Luís Correia e, na sua pessoa, todos os elementos da Sociedade Filarmónica Ireirense, Comunicação Social, o Presidente da Casa do Povo da Ireira, João Mota, e restante direção, aos quais agradeço desde já a cedência do espaço para estas comemorações. Uma palavra de agradecimento a todos os presentes por se juntarem a nós nestas comemorações de Abril e na homenagem ao Dr. Rogério Coito, figura emblemática desta freguesia, e à Dra. Maria Manuel Simão, que serviram o nosso Conselho e nos deixaram culturalmente mais enriquecidos. Comemorando este dia histórico da democracia portuguesa ao 25 de Abril, em nome do meu Executivo, uma palavra de agradecimento ao Dr. Pedro Ribeiro e ao seu Executivo pela realização destas comemorações na freguesia da Ireira, uma das freguesias que tenho a honra de ser Presidente de Junta. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, só dizer, vivi 26 anos antes de Abril de 74 e sei o sofrimento que viveram os portugueses. Felizmente tenho vivido estes 47 anos em democracia. Isto só para dizer que conheço muito bem as diferenças do antes e do agora. Certamente outros oradores irão falar sobre a história de Abril. Fico-me por aqui. Muito obrigado a todos. Viva Abril! Obrigada pelas suas palavras. Para dar início a esta cerimónia, convido a usar da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Cartaz, Augusto Parreira.
Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, caros colegas da Assembleia Municipal, senhores secretários municipais, caros presidentes de junta aqui presentes, excelentíssimos senhores comandantes do posto e da esquadra da GNR e da PSP do Cartaxo e demais representantes dessas forças de segurança, excelentíssimo senhor comandante em exercício dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, excelentíssima senhora coordenadora da Proteção Civil do Cartaxo, caros amigos e familiares dos dois homenageados que hoje aqui vamos ter a oportunidade de o fazer, caros ex-presidentes de junta da Eireira, da freguesia da Eireira, um agradecimento muito especial ao Sr. Presidente da Junta da Eireira por nos acolher aqui na sua freguesia, bem como aos dirigentes desta casa, da Casa do Povo da Eireira, de facto, que disponibilizou as instalações para termos a oportunidade de hoje comemorar este dia que era previsto ser na rua, mas que de facto, infelizmente, não pôde ser e teve que ser aqui dentro da casa. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Caros amigos e caras amigas, saudar os capitães de Abril, 47 anos depois, é dever de todos os que em Portugal louvam a democracia e que o seu gesto patriótico permitiu instaurar. Permitam-me saudar, relembrando aqui, dois dos nossos melhores cartacheiros que recentemente e infelizmente, pela lei da vida, já só marcam presença na nossa memória e nos nossos corações. Os doutores Rogério Coito e Maria Manuel Simão. São estes que hoje, justamente, também aqui homenageamos, exemplos de grande mérito, humildade, generosidade, competência e espírito cívico, que honram e orgulham a nossa comunidade. Ambos tiveram a oportunidade de ter vidas profissionais preenchidas, tendo criado ambientes de estímulo ao conhecimento da nossa história e das nossas tradições. Na participação política, que ambos mantiveram com grande destaque, salientam-se o respeito, a lisura e a oportunidade com que sempre pontuaram as suas intervenções. São ainda reconhecidos pela preocupação que manifestaram pela defesa dos ideais democráticos, pela elevação e integridade das suas intervenções políticas e pela promoção da participação cívica. Dois bons exemplos que todos nós guardamos nos nossos corações. Um enorme abraço fraterno para ambos, onde quer que estejam, e para os seus familiares. Também eles estarão certamente a celebrar hoje e agora o 25 de Abril conosco. O 25 de Abril, cuja revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais, libertou Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo. Ao evocarmos este dia, temos de o situar como o tempo e o lugar da fundação do Estado Democrático, que em Portugal se assume como república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e se propõe a alcançar uma sociedade livre, justa e solidária. Iniciou-se então uma ruptura histórica com um país social e economicamente subdesenvolvido. Afirmámo-nos na garantia dos direitos políticos, sociais, culturais e ambientais, no acesso aos cuidados de saúde, na educação, na proteção social e na cultura, como âncoras da realidade da liberdade e igualdade de todos os cidadãos. No 25 de abril de 74, iniciámos uma caminhada para o desenvolvimento, para a integração económica europeia e para a alternância democrática. Mas porque comemoramos Abril, a liberdade e a democracia, temos de recordar o que esta data significa. Durante cerca de 48 anos, vivemos em ditadura, em opressão, sem direitos, liberdades e garantias. A Abril e aos seus capitães devemos um espírito de conquistas que devem ser recordados e valorizados, agradecendo-os desde logo pela sua coragem e visão, por terem lutado e terem dito basta à ditadura e à falta destes valores essenciais. As novas gerações já não se lembram disso. A história começa a ficar esquecida, arrumada numa prateleira, e o que ainda é pior é o não querer saber. Precisamos de educar os nossos jovens que os valores da democracia
Precisamos de educar os nossos jovens para os valores da democracia. Precisamos de os lembrar que as principais funções da democracia são a promoção dos direitos humanos, fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, de proteção legal e as oportunidades de participação na vida política, económica, cultural das sociedades. Precisamos não esquecer para não repetir. O medo, a xenofobia, o racismo começam a imperar um pouco por todo o mundo. Os partidos de extremo começam a ganhar terreno. É fundamental ensinar os jovens que a democracia, podendo não ser perfeita, é o melhor de todos os sistemas políticos que ainda conhecemos. Com uma liberdade que celebra hoje os seus 47 anos, temos de ter memória e de dar a conhecer que a ditadura não é solução. Sabemos que muitos, e os jovens em particular, se afastam da vida política, pois existe uma insatisfação crescente com o funcionamento do nosso sistema político. Os partidos, nas suas estruturas locais e nacionais, devem criar condições para que os jovens participem nas decisões que lhes dizem respeito. Por isso, é necessário encontrar soluções que respondam ao tipo de participação que as novas gerações estão dispostas a dar na construção e no futuro da democracia. Eu acredito que a verdadeira revolução está dentro de nós e é essa que nos dá o impulso para as grandes vitórias. As vitórias do bom senso, do realismo, da verdade e do progresso. Também é necessário estar atento aos pequenos focos que vão surgindo, assentos no populismo, em discursos obscuros e de medo, procurando que os receios que estes tempos trazem se traduzam em rejeição do outro ou em divisões do extrato social, crença ou local de nascimento. Tenhamos esperança em Abril e nas suas conquistas, no sistema político que construímos nestes 47 anos, no qual continuam a residir as propostas que nos permitem acreditar num futuro melhor. A crise que atravessamos, que a Europa e o mundo atravessam e que começou por ser apenas uma crise de saúde pública, atinge hoje uma dimensão que só encontra paralelo se recuarmos um século. Vivemos atualmente um momento muito difícil e sem precedentes na nossa história democrática. A pandemia, que de repente se espalhou pelo mundo e que atingiu Portugal e o nosso Conselho, está a pôr à prova a nossa força e o nosso caráter, levando-nos a agir rápida e eficazmente na defesa da segurança, da saúde e do bem-estar dos nossos concidadãos. A situação de pandemia exigiu e exige de todos nós atitudes e comportamentos a que não estávamos habituados, mas que são fundamentais para evitar a propagação do vírus e defender a saúde de todos nós. Os vários estados de emergência que temos vivido nos últimos tempos têm condicionado a vida das pessoas, das empresas, das instituições públicas e privadas, com custos ainda não quantificados para a nossa economia e para a nossa sociedade. Aceitámos que assim fosse em nome da defesa da vida, não pondo em causa as prioridades com que nos confrontamos. Por isso, agimos com cautela e com uma nova consciência nas relações da sociedade, em casa, no trabalho, nas empresas e nas instituições. E à medida que se aliviam as restrições impostas pelos inúmeros estados de emergência para gradualmente se retomarem as atividades económicas e sociais, temos de continuar cautelosos e atentos, conscientes de que a ameaça se mantém. Embora estamos certos que sairemos desta privação mais fortes e unidos para enfrentarmos os desafios que temos pela frente, a reconstrução económica e social e a retoma e o progresso do desenvolvimento do país. Assim, não podemos deixar de evocar uma das maiores conquistas do Portugal democrático, o Sistema Nacional de Saúde e o seu fundador, António Arnaud, que entendeu a igualdade de oportunidades como condição essencial ao exercício da liberdade que hoje celebramos. Daí ser importante celebrar a liberdade, particularmente numa altura em que estamos a abdicar de parte de alguma dela e de nos deslocarmos, de trabalharmos e a de estarmos com quem gostamos. A liberdade que temos como adquirida, a liberdade associada à igualdade, a liberdade que gozamos sem nos darmos verdadeiramente conta disso, por fazer parte da nossa vivência. Para muitos, desde que nasceram, e da nossa história democrática nos últimos 47 anos. A liberdade associada à democracia, à expressão de ideias, à igualdade de oportunidades de associação, pluralismo, à solidariedade coletiva entre gerações e do primado da lei e do direito. A liberdade que valorizamos e, em caso algum, podemos perder.
Eu acredito num Portugal e num Cartaz diferente e vencedor, onde o seu povo ganha maturidade e cultura política para saber discernir o seu futuro com mais responsabilidade e seriedade, que verá florescer uma nova geração cujo objetivo principal seja afirmar o seu país e o seu concelho de forma sustentada na Europa e no mundo, onde a afirmação coletiva seja feita com o sucesso e valorização individual de todos, fazendo da soma de vontades e resultados da ação de todos e de cada um o sucesso da nossa terra. E é aqui também, no municipalismo português, na sua proximidade aos cidadãos, que se encontra uma componente muito firme para o sucesso deste país, necessariamente com autarcas empenhados, com o mesmo espírito de progresso sustentado e inovador, onde a criatividade e proximidade com tudo e com todos permite descobrir quem realmente quer mudar, crescer, empreender, tornar as economias locais mais vivas e concorrenciais, explorando todas as potencialidades endógenas dos seus territórios, bem como dando às suas populações qualidade de vida e segurança. Neste ano, em que se comemora o 47º aniversário do 25 de Abril, é também o ano em que os portugueses e os cartachenses irão ser chamados às urnas para mais um ato eleitoral autárquico. O direito de voto é, sem dúvida, uma das maiores conquistas de Abril. É essencial que os cartachenses, sobretudo os mais jovens, percebam o quanto é importante a sua participação e mobilização na escolha dos seus representantes através de eleições livres. Hoje, e a esta distância, faço um apelo a que todos os cidadãos do nosso Concelho para que participem ativamente nas próximas eleições que irão ter lugar no final de setembro e, eventualmente, no início de outubro. Os que se abstêm de votar abdicam do direito de construir um Concelho menor. A abstenção nunca foi, não é e nunca será a solução. Votar é um dever cívico, mas é também um ato de elevada responsabilidade. Já quanto à campanha eleitoral, deseja-se que seja informativa e principalmente esclarecedora e que todos tenham um papel importante a desempenhar, quer enquanto candidatos, quer enquanto eleitores. Por parte das forças partidárias e dos movimentos de cidadãos, deseja-se sobretudo uma atitude, um comportamento, uma forma de estar que fomente a participação e mobilize os cidadãos para este ato de cidadania. Considero essencial que a próxima campanha eleitoral decorra com serenidade e elevação. É desejável que sejam discutidos os reais problemas do Concelho, das pessoas, das empresas, e não se perca tempo com questões artificiais. Uma campanha sem crispação, em que os adversários se respeitem mutuamente, será efetivamente um grande contributo para a resolução dos problemas de todos os cartachenses. Será muito importante que o debate eleitoral se concentre nas dificuldades que o Concelho enfrenta, com os olhos postos no futuro que se quer melhor, sem perder tempo nem energias em recriminações sobre o passado. Aquilo que as forças políticas vierem a prometer deverá ter sempre em conta a realidade que vivemos no presente e aquela que prevemos para o futuro. As diversas propostas que vierem a ser apresentadas ao eleitorado desejam-se autênticas e realistas, sem qualquer tentativas de iludir os cidadãos. Este não é certamente o tempo de propostas falaciosas nem de promessas falsas, que depois não se cumprirão. Devem sim ser apresentadas propostas e alternativas consistentes e execuíveis. É fundamental que a campanha esclareça os eleitores, que a informação possa chegar a todos, em vez de se converter num momento de confrontação verbal em torno de questões que nada dizem àqueles que apenas procuram ter melhores condições de vida e bem-estar social. Os municípios estão todos já cansados de guerrilhas político-partidárias em que nada resolvem os seus problemas do dia-a-dia. Deseja-se, neste momento, uma concentração de esforços na resolução das dificuldades das pessoas. É este o nosso grande desafio. Os exercícios de gestão autárquica são avaliados pelos cidadãos de 4 em 4 anos e serão avaliados quer pelas atitudes tomadas, quer por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. É assim a democracia. É também assim em democracia. A pior maneira de lidar com o presente será perder a esperança no futuro. E essa nós não a podemos perder nunca. Acredito que se todos se mobilizarem e tomarem as decisões certas e desejadas, as atuais dificuldades serão ultrapassadas. Então sim, seremos dignos daqueles que tiveram a coragem de lutar por aquilo que acreditavam e desejavam. Um país novo e um Concelho com o melhor futuro. Viva Portugal, viva o Concelho do Cartaz, viva o 25 de Abril.
Obrigada pelas suas palavras. Este ano, as comemorações do 25 de Abril são também espaço para homenagear Maria Manuel Simão e Rogério Coito, ambos falecidos recentemente. A homenagem quer lembrar o seu contributo para o conhecimento da história do concelho, enaltecer a obra publicada que oferecem às próximas gerações, mas também a sua participação cívica, política e cultural, que contribuiu para a construção de uma comunidade fundada na democracia, no respeito pela liberdade e na afirmação da igualdade e da dignidade como valores fundamentais. Para homenagear Maria Manuel Simão, passo a chamar António Simão. Bom dia. Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Deputados Municipais e Vereadores, Senhores Presidentes dos Executivos das Freguesias, Executivo e da Assembleia de Freguesias, a todos obrigado. Obrigado também a todos os representantes das diversas entidades que se encontram aqui presentes. Senhoras e senhores, a família de Maria Manuel agradece esta lembrança que ela, com toda a certeza, estivesse aqui, iria gostar. De resto, que dizer o marido da Maria Manuel, que foi uma mãe, professora, historiadora e pintora que deixou obra? É pouco. É pouco porque ela foi isso, mas sendo isso foi especialmente mulher. Mulher que fez o que deixou. Mulher exigente e obstinada na realização dos projetos em que se envolvia, fosse na investigação histórica, na pintura ou nas atividades da polis. Não havia cansaço ou fadiga que a quebrasse. Eu sei, eu vivi. Deixando a emoção sobrepor-se à razão, ou ao contrário, termino com um poema que um grande amigo nosso, professor e poeta já desaparecido há anos, escreveu em Quarteira nos idos de 85. António Pais do Amaral. O que admiro em ti, Maria Manuel, mulher algarvia, é a veia de artista que se exprime como desordem, controlada e se afirma plena de beleza e de força. O que me admiro em ti é a tua higiene que, de certo modo, está intimamente relacionada com a tua moral. É, enfim, o facto de considerares vida da vida um valor bem mais importante do que a vida da vida. Obrigado. Obrigada pelas suas palavras. E para homenagear Rogério Coito, passo a chamar Luís Coito. Obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Luís e sou filho de Rogério Coito e cabe-me representar a família nesta sessão. Estou um bocadinho nervoso, acho que dá para perceber. Começo com um muito obrigado à Câmara do Cartaz por ter tido a iniciativa de homenagear o nosso pai. Ao Presidente da Câmara e a toda a variação por a ter concretizado. À Junta de Freguesia e ao seu Presidente por nos acolher na sua terra, aos restantes membros da Assembleia Municipal e aos Presidentes de Junta pela sua presença, a todos de uma maneira ou de outra fizeram chegar à família o seu testemunho de amizade e sentimento de perda pelo nosso pai, avô, sogro. Um obrigado também à Casa do Povo da Ereira por nos acolher aqui nesta manhã. Por fim, o obrigado vai também para todos os que decidiram e puderam estar hoje aqui presentes nestas comemorações do 25 de Abril, associando-se assim à homenagem pública ao nosso pai falecido a 5 de março. Sr. Presidente, no arranque das reuniões preparatórias para esta homenagem, disse o Sr. Presidente da Câmara que havia a vontade de homenagear o pai porque, cito,
A Câmara do Cartacho teria de gastar muito dinheiro para amortizar o trabalho gratuito que Rogério Coito nos deu. Sr. Presidente, só saber desse reconhecimento do Presidente do município, da nossa terra, já foi muito gratificante para a família saber que o trabalho do nosso familiar foi valorizado e apreciado. Agora, enquanto filho, é com um sentimento misto de tristeza pela ausência e também de orgulho pelos feitos em vida que falo do nosso pai. Encontrei-me dividido sobre o que dizer nesta sessão. Por um lado, sei que o pai gostava de cultivar um sentido de responsabilidade e de dever, pois foi assim que deu o seu contributo, da melhor maneira que sabia, na vida associativa, na vida política. Porém, prefiro deixar essa sua faceta pública para outros falarem dela, se assim entenderem. Por outro lado, enquanto filho, enquanto netas e familiares mais próximos, testemunhamos que o pai, para além de ser o acervo da memória da família e a árvore que protegia quem crescia à sua sombra, Rogério Coito era também um homem que gostava de viver com paixão, com humores declarados e proferidos, com a palavra escrita e fixa no papel. Sempre se afirmou como um homem de esquerda, pois para ele o importante era, e cito de memória, estar do lado dos mais fracos. Penso que, no fundo, gostava de se imaginar um Robin Hood moderno, não para roubar aos ricos, mas para estar ao lado dos mais pobres. O pai via assim o lado nobre da política, o estar ao serviço dos outros. Mas o pai era também um homem que adorava uma boa gargalhada e histórias bem dispostas. Muito provavelmente ter-se-á beirado de alguns de vós para contar uma história que achasse divertida. E é assim que o recordamos. É esse lado mais familiar que os vem dar um pouco a conhecer. Em casa, quando o Paulo e eu éramos novos, pouco se falava de política. E antes do 25 de Abril, imperava o conselho. O que se ouve em casa não se repete na rua. O meu irmão Paulo e eu apenas íamos sabendo o que pensava o pai do mundo através dos seus desabafos, quando via algo nas notícias, principalmente nas decisões com que não concordava nada. Quando crianças, soubemos bem o que era ter um pai muito ausente, que durante muito tempo teve 2 empregos para melhor prover a família. Um na RDP, onde era coordenador, e outro na fábrica da Ford da Azambuja, como enfermeiro. E por essa razão, nós que teimávamos em não nos irmos deitar sem que o pai chegasse, muitas vezes caíamos de sono sem o ver. E assim foi durante anos, exceto ao fim de semana, quando o pai podia dormir um pouco até mais tarde ao sábado, mas o Paulo e eu jogávamos à bola, peço desculpa, jogávamos à bola contra a parede da casa até o acordar. E aí é que víamos o mal disposto, que ralhava connosco. São muitas as memórias, principalmente as boas, que perduraram até hoje. Sem querer fazer desta homenagem uma sessão que não respeite a sua memória de homem de cultura, da história que tanto amava, do associativismo, dos poemas, das letras de canções, dos artigos de jornais, da intervenção social, opto por falar dos momentos que traziam à família alegria, como quando o pai nos dava carinho ou fazia alguma partida. Conto 2 ou 3 que ilustram o seu espírito mais brincalhão. Uma vez, já aborrecido por não ter acertado num único número do Euromilhões, assinalou como certos todos os números que tinha no boletim e colocou em cima da balança para a mãe ver. A dona Antónia, durante 2 dias, não dormiu depois de ter visto o boletim. E o pai nunca se descoseu até que a mãe lhe perguntou sobre o que é que se passava. Outra história que ilustra bem o seu humor refinado aconteceu com a neta mais nova, com a Inês, aqui presente. Iam pela rua e veio uma rajada de vento. Do nada, o pai, o avô da Inês, que na altura ainda estava na escola primária, disse-lhe que segurasse o cabelo, pois fora ali naquela rua que uma rajada de vento lhe também tinha tirado o cabelo. E durante anos, a pobre Inês, crédula no seu avô, pensou que tinha sido o vento que tinha tornado o avô careca. E receava que o vento também levasse o seu. O pai era assim, bem disposto e bem-humorado com os que amava. E o pai amava muitas coisas. Amava o mar, amava o campo, amava a liberdade, amava a sua terra, amava a Ereira e o Cartacho. Disso deu muitas provas ao longo dos anos.
E tanto assim foi que é por causa desse amor que hoje nos encontramos aqui reunidos também para o homenagear. Não posso terminar sem endereçar à família de Manuela Simão o meu abraço solidário, pois quis o destino que o pai e a homenageada se tivessem encontrado na vida e partilhado amizade, fossem hoje homenageados numa cerimónia que evoca a conquista da liberdade, de que ambos foram zelosos vigilantes enquanto autarcas eleitos em democracia. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Um bom feriado para todos. Obrigada pelas suas palavras. Vão de seguida usar da palavra os representantes das forças políticas concorrentes às últimas eleições autárquicas do Concelho do Cartaz. Passo a chamar, em representação do Movimento Independente Pluralista, Soraya Calisto. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e demais membros do Executivo, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores e Sra. Presidentes das Juntas de Freguesia e demais membros do Executivo, Excelentíssimos Presidentes das Assembleias de Freguesia e demais deputados, Excelentíssimos Senhores Comandantes das Forças de Segurança do Concelho, Excelentíssimo Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaz, Excelentíssima Senhora Coordenadora da Proteção Civil, Excelentíssimos Senhores Representantes do Movimento Associativo, Sociocultural, Recreativo e Desportivo, Comunicação Social, Excelentíssimas Senhoras e Senhores, na qualidade de representante do MIP, Movimento Independente Pluralista, a todos saúde e apresento os meus cumprimentos. Comemoramos hoje 47 anos de Abril, 47 anos dos ideais e valores de Abril, 47 anos de liberdade, igualdade, justiça e democracia. E hoje, mais do que nunca, faz todo o sentido falar e recordar os ideais e valores de Abril. Hoje, mais do que nunca, e no contexto em que nos encontramos, faz todo o sentido lembrar e honrar todos os que lutaram por Abril e tornaram possível estarmos aqui hoje para falar, recordar, reviver e apelar a todos para que Abril, os seus ideais e valores não sejam esquecidos. Mas também hoje faz ainda mais sentido porque é tempo de recordar, homenagear e honrar todos os que, no atual contexto, lutam para salvar e salvaguardar a saúde, o bem-estar e a integridade física e pessoal de todos nós. É tempo de recordar, homenagear e honrar os nossos profissionais de saúde, os nossos bombeiros, as nossas forças de segurança, os profissionais que tudo fazem para permitir a chegada de bens essenciais às nossas casas, os profissionais que procedem à recolha dos resíduos, os voluntários que contribuem com a sua ajuda. É tempo de recordar, homenagear e honrar todos os que, de um modo geral e de uma forma anónima, totalmente incondicional e desinteressada, sem pretenciosismos ou necessidades de protagonismo, dão o seu contributo para minimizar os danos e as dificuldades decorrentes do atual contexto de pandemia, em que ainda nos encontramos e que nos levou a ser confrontados com o coartar da nossa liberdade. Talvez assim possamos aprender, ainda que da pior forma, a valorizar a nossa liberdade. E neste contexto, é tempo de recordar e reconhecer que ser livre também é ser responsável. É reconhecer que a nossa liberdade não é ilimitada, pois que termina onde começa a liberdade dos outros. E saber reconhecer e respeitar isso é, isso sim, ser verdadeiramente livre. Ser livre é saber e admitir que, por vezes, é preciso perdermos o chão para reaprendermos a voar. Ser livre é saber valorizar. Ser livre é saber exercer e respeitar os nossos direitos e, acima de tudo, reconhecer e respeitar os direitos dos demais. E isso, meus senhores, é o que vivenciamos no atual contexto, que nos obrigou, sem qualquer dúvida, a abrandar o nosso ritmo frenético. Obrigou-nos a desacelerar e a reconhecer a nossa verdadeira igualdade e pequenez, a tomar consciência que, de um momento para o outro, tudo podemos perder, porque tudo é perecível, nada é eterno. Que estes tempos de recolhimento e privação nos ensinem a refletir, perceber e compreender que a vida é feita de ciclos e que é necessário que uns ciclos se encerrem para que outros se reiniciem.
É tempo de renovar e reafirmar os ideais e valores de Abril. A tarefa é árdua, mas tenhamos coragem e bravura para aceitar, para admitir que o que realmente importa é o trabalho pelo bem comum, pela defesa dos interesses e bem-estar de todos, independentemente de ideologias políticas ou crenças religiosas. O que realmente interessa é o ser humano. Que este momento nos permita refletir e reaprender a ser livres. Que este momento nos permita compreender e aceitar que ser livre é saber respeitar o outro, é ser humilde, é saber colocar-nos no lugar do outro, é saber valorizar, é saber respeitar o ambiente e a natureza em geral, é sermos educados e cumpridores dos nossos deveres cívicos e saber respeitar e cumprir as normas da mais elementar e sã convivência social. Ser livre é ter consciência, ser praticante e cumpridor assíduo do civismo, da sã conveniência social e das mais elementares regras sociais e ambientais. Ser livre é ser grato pelo dom da vida, da família, do amor e da amizade. Ser livre é ser despido de preconceitos, pretensões e interesses egoístas e mesquinhos. Ser livre é pensar e ser um ser social, coletivo, livre de pensamentos e interesses individualistas. É deixarmos de ser cínicos, falsos, arrogantes e hipócritas. Ser livre é ser justo, fraterno, solidário, interessado e defensor dos interesses e bem-estar social do seu todo. Sejamos Abril, sejamos dignos dos que lutaram e lutam para que possamos continuar a ser Abril. Sejamos livres, sejamos fraternos e solidários, sejamos responsáveis. Sejamos conscientes de que ser livre e ser eleito local é de uma responsabilidade enorme e exímia. Ser eleito local é querer e aceitar servir o interesse público, é despojar-se de interesses privados e das influências de interesses terceiros. E aqui, excelentíssimos senhores e senhoras, no que concerne ao nosso Conselho, o Conselho do Cartaz, há que colocar a mão na consciência e com isenção, imparcialidade e frontalidade, sem medos e sem receios, aceitar que os nossos eleitos, designadamente os representantes do município do Cartaz, o Executivo Municipal, nada têm feito para privilegiar e defender o interesse público. Muito pelo contrário, enquanto outros distritos, concelhos, freguesias e localidades progridem e avançam, evoluem, o Conselho do Cartaz está em marcha retrógrada, caminhando a passos largos para a pré-história. Se não vejamos, como cidade, temos hoje menos condições do que enquanto fomos vila. Volvidos 2 mandatos do atual Executivo, tudo continua por fazer e problemas vão-se avolumando. Vivemos em marcha lenta, pior do que no tempo dos comboios movidos a carvão. Porquê? Porque não há vontade política e, acima de tudo, porque os eleitos não pretendem defender o interesse público, mas apenas os seus interesses privados e políticos. Olvidando totalmente os motivos por que foram eleitos. Porque os eleitos locais veem os seus cargos como profissão, como o vencimento que recebem e como o estatuto que daí retiram. Olvidando que ser eleito é servir. É ser livre de condicionalismos de qualquer natureza. É ser livre para defender e acautelar o interesse público. E assim, volvidos 2 mandatos, continuamos sem a conclusão do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, tão importante como fator de desenvolvimento e fixação das nossas gentes e empresas. Volvidos 2 mandatos, continuamos sem a definição de políticas destinadas a criar emprego e a captar o investimento empresarial. Volvidos 2 mandatos, continuamos sem definição de políticas destinadas a apoiar o associativismo, que é de sobeja importância na defesa e manutenção de história, costumes e tradições do nosso Conselho. Volvidos 2 mandatos, continuamos sem políticas destinadas à defesa do nosso património histórico, cultural, ambiental e arquitetónico. Volvidos 2 mandatos, continuamos com as nossas estradas sem manutenção e conservação, caminhando a passos largos para os tempos das estradas de terra batida, as chamadas estradas de carroças. Volvidos 2 mandatos, continuamos sem saneamento básico em grande parte do Conselho. Volvidos 2 mandatos, continuamos sem resolução à vista para o processo de extinção da Inovrégio e da Iderstante. Volvidos 2 mandatos, continuamos a ver-nos confrontados com uma máquina municipal de extrema burocracia e morosidade, apostada em vencer pelo cansaço os seus munícipes e outros interessados. Volvidos 2 mandatos, continuamos com eleitos municipais que apenas se preocupam em manter as aparências, descurando completamente os deveres a cumprir, e isso é flagrante na falta de resposta a solicitações de munícipes, outros interessados e até outros eleitos locais, como os presidentes de junta. Assim como é flagrante na falta de responsabilidade de quem marca reuniões e depois as adia ad eterno, ou então não comparece nas mesmas, como já vem sendo o hábito do Sr. Presidente do Executivo Municipal, que assim desrespeita totalmente o cargo para o qual foi eleito e os demais participantes nas reuniões.
Volvidos 2 mandatos, continuamos sem resolução prática para a proibição do trânsito de pesados na freguesia de Pontevel, assim como continuamos sem resolução teórica e prática para o trânsito de pesados na freguesia de Valada durante a época de colheita agrícola. Volvidos 2 mandatos, continuamos com os mesmos assuntos de sempre por resolver e outros tantos vão somando, caminhando para uma bola de neve que algum dia provocará uma avalanche. Não se desculpem com as dívidas do município ou com as restrições daí decorrentes, porque na maioria das situações o que falta mesmo é vontade política e falta de empenho na defesa do interesse público. Haja responsabilidade, haja consciência, haja competência, haja coragem. Coragem para escolher quem verdadeiramente defenda os interesses do nosso concelho. Haja coragem para nos impormos nos locais e momentos adequados. Haja coragem para não desistirmos dos nossos deveres de cidadãos eleitores e sancionemos devidamente os nossos eleitos em momento e local próprio. Haja coragem para assumir que não basta ser eleito local, há que o saber ser, há que saber servir e exercer o seu cargo ao serviço do interesse público. Nós que estamos no centro do Ribatejo, tenhamos coragem e garra, sejamos bravos, representantes dos nossos antepassados e façamos jus à sua luta, saibamos defender os ideais e valores de Abril. Haja coragem e bravura, saibamos pegar o touro pelos cornos, que é como quem diz, saibamos enfrentar os problemas com coragem e bravura e saibamos encontrar soluções práticas para os mesmos. Saibamos ser humildes e aceitar a opinião de todos os intervenientes na procura de soluções. Sejamos homens e mulheres de coragem, acérrimos defensores dos nossos direitos e deveres, bem como dos direitos e do futuro das gerações vindouras, nossos filhos e netos. Tenhamos coragem e a bravura dos nossos antepassados para lutar, para acreditar, para sonhar e concretizar. Sejamos cidadãos, sejamos munícipes, sejamos fregueses, mas acima de tudo, sejamos participantes ativos e fervosos. Sejamos críticos e construtivos. Sejamos Abril sempre. Viva o 25 de Abril, viva os ideais e valores de Abril, viva a Constituição da República Portuguesa, viva o Concelho do Cartaz, viva Portugal. Obrigado. Obrigada pelas suas palavras. Chamo para usar da palavra, em representação do Bloco de Esquerda, Francisco Colasso. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Deputados Municipais, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Vou tentar fazer jus a uma ciência que é a comunicação e que diz que há um espaço curto, limitado, em que pode ser percebida a mensagem. Não me vou estender muito. Queria lembrar que faz hoje 47 anos e um dia atrás, 47 anos menos um dia, ainda era verdade esta denúncia de José Afonso: era de noite e levaram quem nesta cama dormia. No entanto, uns dias depois de 25 de Abril, era possível à Sofia de Melo Breiner dizer que esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livre habitamos a substância do tempo. Era possível também a Ari dos Santos fazer um dos poemas mais bonitos referentes a esta data. Dizia ele: agarro a madrugada como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança. Tal qual o corpo da cidade que manhã cedo ensaia a dança, de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua, que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nua, que se desagua no rocio. Eu sou o homem da cidade, que manhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade, com a cidade se levanta. Hoje, 47 anos depois do 25 de Abril de 74, tinha eu então 14 anos, continuamos a guiar-nos por esses ideais libertadores. O dos 3Ds,
Descolonizamos, é certo. Mas democratizar não está completo. O sonho constitucional da regionalização continua por fazer. E desenvolver não está justo. O desenvolvimento não tem chegado a todos de igual forma. As democracias e as sociedades são dinâmicas e a história é dialética. Não para no seu ciclo de avanços e recuos, dependendo das vontades humanas, dos ciclos políticos, cada vez mais condicionados pelos ciclos económicos. 47 anos depois de Abril, ainda é com alguma vergonha que o poder económico financia de novo organizações que reúnem os órfãos da ditadura, numa tentativa de se poder tornar uma alternativa para a governação do país e condicionar os direitos civis e a própria democracia. Apesar de muito revista e desvirtuada, em meu entender, a Constituição da República Portuguesa de Abril ainda é um obstáculo a algum poder económico. Aqueles cujas famílias eram o suporte dos negócios do Império Colonial continuam insatisfeitos. Aí estão de novo, ameaçando a democracia e a Constituição, os direitos de quem trabalha e até a própria saúde pública. Tudo querem privatizar e destruir de interesse público coletivo. Oxalá se ficassem pelo conselho de José Saramago sobre as privatizações. Para o ano, igualaremos em democracia os trágicos 48 anos de ditadura. Para o ano, faremos 48 anos de liberdade e de democracia de Abril. Para as novas gerações que não conheceram a ditadura, e hoje a comunicação é tipo TikTok, deixo aqui a ideia de que era um regime onde não se podia respirar, onde não se podia andar, onde não se podia viver, onde não se podia ser, ter gostos e ter opinião. O destino primeiro de qualquer jovem era a guerra colonial e depois era o que a oligarquia imperial lhe permitisse. Era proibido amar e era proibido ser feliz. Era proibido o simples beijo dos namorados em público. Era tudo proibido. A moral e os bons costumes, os da oligarquia, eram o padrão. Era um regime e um país onde nunca amanhecia, porque, em verdade, havia sempre um vigia na porta de cada dia. Jovens de hoje, não permitais nunca mais novos regimes ditatoriais, que por vezes vêm de mansinhos e de honestos, mas é unicamente para enganar os incautos, porque são brutais e corruptos. Nunca permitamos que o poder económico condicione a democracia e o poder político democrático. O capitalismo, de certa forma, é um câncer social e económico. A democracia, a terapia necessária para o subjugar e controlar, até decidirmos o seu ocaso, tal como o liberalismo do século XIX acabou com o antigo regime da aristocracia absolutista em 1820. Quero deixar aqui hoje também um agradecimento público pessoal a duas pessoas que me agraciaram sempre com a sua simpatia, honestidade e coerência, e que foram importantes, cada um à sua maneira, para o Conselho do Cartacho e para as suas gentes. Os meus agradecimentos pessoais e públicos à doutora Maria Manuel Simão e ao doutor Rogério Coito, que há pouco nos deixaram. Penso que o Cartacho lhes deve uma homenagem mais significativa. Fica a sugestão. Ter boa memória
e honrar os seus melhores é um bom hábito e uma boa tradição democrática. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva o Conselho do Cartaz. Muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras. Chamo para usar a palavra em representação do CDU, Rodrigo Rodrigues. Muito bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da União de Freguesias Ireira Lapa, Srs. Autarcas, minhas senhoras e meus senhores. A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um empolgante levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminou uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos e impulsionou transformações económicas e sociais. O poder local é parte integrante do regime democrático e no seu sistema de poder é uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios. Um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado pelas comissões administrativas, logo após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições livres para os órgãos das autarquias locais em dezembro de 1976. O poder local democrático afirmou-se operando profundas transformações sociais e com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na suspensão de enormes carências. Mas hoje, que se celebram 47 anos da Revolução dos Cravos no Concelho do Cartaz, importa também reconhecer que aqui, Abril, não se cumpriu na sua totalidade. Continuamos um Concelho adiado. O direito à água enquanto bem público continua a ser uma miragem. O direito ao saneamento básico não é uma realidade para toda a população do Concelho. A recuperação da rede viária continua por finalizar. Infraestruturas como os mercados municipais continuam urgentemente a aguardar uma recuperação de emergência que urge concretizar. As dificuldades ou mesmo impossibilidade de acesso em alguns edifícios públicos para quem sofre de mobilidade reduzida continua a ser uma triste realidade. Esta é uma realidade que todos conhecemos e este é o nosso Concelho. Mas a construção de um futuro e de uma vida melhor é também possível aqui. O futuro está nas mãos dos nossos munícipes. São eles que elegem os seus representantes, são eles que terão de viver com essas escolhas. E se alguns esforçam hoje para desvalorizar o exercício do direito democrático, nós hoje aqui afirmamos claramente: não, os políticos não são todos iguais. Hoje homenageamos dois imprescindíveis do nosso Concelho, Maria Manuel Simão e Rogério Coito. Rogério Coito, natural desta sua Ireira que tanto amava e que tanto contribuiu para a valorização desta terra, homem da história e da escrita e que, enquanto autarca e ator político, acalentava e dava esperança a quem efetivamente lutou e continua a lutar verdadeiramente pela reposição das freguesias roubadas, de que a sua Ireira é um exemplo, mas não o único neste Concelho. Homenagear e honrar a memória de Rogério Coito é fazer tudo para cumprir o seu sonho de ver a sua Ireira novamente freguesia. Comemorar Abril, relevando o que o poder local representa enquanto conquista desse momento ímpar da nossa história coletiva, exige que se lhe reconheça as condições para o exercício das suas atribuições e competências. Não basta de ser elogios ao poder local sem que se lhe atribuam os meios indispensáveis e a sua autonomia e os recursos para o pleno exercício das suas responsabilidades.
Não basta repetir loas à descentralização e, ao mesmo tempo, manter bloqueada a criação de regiões administrativas que, 45 anos depois de estarem consagradas constitucionalmente, continuam por cumprir. Não basta enaltecer a capacidade de realização das autarquias quando se tem em vista transferir competências sem meios financeiros correspondentes num processo que é, sobretudo, de desresponsabilização do Estado por funções que lhes competem e de transferência de encargos para as autarquias. Não basta falar de vantagens de proximidade quando se quer alijar responsabilidades centrais e, ao mesmo tempo, teimar em manter e repor e devolver ao povo as mais de 1000 freguesias liquidadas contra a vontade das populações. As comemorações da Revolução de Abril, no ano em que se assinala os 45 anos da Constituição da República, deve ser o momento para afirmar o poder local e o que ele representa de espaço e de realização de direitos e aspirações das populações. Um momento de afirmação da democracia, tanto mais atual quando se desenham e se assumem abertamente projetos reacionários e antidemocráticos. Comemorar Abril é também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir, criando todas as condições de preservação e proteção, apontar o sentido de vivência coletiva, de partilha e de participação como indispensáveis à realização humana e à felicidade. Viva a liberdade! 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Obrigada pelas suas palavras. Chamo para usar da palavra em representação dos Juntos pela Mudança, PSD, Nós Cidadãos, João Heitor. Muito bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta, excelentíssimas senhoras e senhores dirigentes partidários, excelentíssimos senhores representantes das forças de segurança, excelentíssimo Sr. Comandante em exercício dos Bombeiros Municipais, excelentíssima Senhora Coordenadora da Proteção Civil, senhoras e senhores. Permitam-me começar por endereçar aos familiares da doutora Maria Manuel Simão e do Dr. Rogério Coito o meu mais sincero lamento pela sua perda e dizer também que apesar da singela e justa homenagem que aqui hoje fazemos, será o tempo que fará essa mesma justa homenagem a ambos pela sua contribuição ao nosso Conselho, tanto no que diz respeito à obra publicada como à sua intervenção cívica e cultural. Pela segunda vez, comemoramos a Revolução de Abril de 74, condicionados no que diz respeito à nossa liberdade, tendo em atenção os impactos da pandemia de Covid-19. Este ano, já com a possibilidade de nos reunirmos desta forma, mas acredito que todos gostaríamos de poder lembrar e comemorar a Revolução de Abril num ambiente diferente do que agora temos. Esta pandemia veio causar também ela uma verdadeira revolução nas nossas vidas, obrigando-nos a enormes adaptações. Adaptações na nossa dinâmica familiar e profissional, adaptações na forma como nos relacionamos em sociedade, na forma como interagimos e construímos as nossas relações. Enquanto comunidade, temos ultrapassado diariamente obstáculos enormes, temos tido a capacidade de nos reinventarmos e de seguir em busca dos nossos objetivos. Neste percurso também muito se perdeu. Vidas, empregos, oportunidades, relações. E mais uma vez, o que é que fazemos com isto? Lamentamos, fazemos o nosso luto e adaptamos-nos. Procuramos ultrapassar cada situação, cada momento e saímos mais uma vez da nossa zona de conforto, muitas vezes com dor, mas fazemos-lo. E isto o que é? É a construção permanente de uma revolução necessária. Se hoje, passados 47 anos, continuamos a celebrar a Revolução de Abril de 74, é também para nos lembrar não só de que a liberdade que hoje gozamos é uma bênção, que muitos dos nossos antepassados não tiveram e para que muitos lutaram,
mas também de que a revolução deve ser contínua, não devendo nenhum de nós dar nada por garantido e querendo sempre, com isto dizer, que todos os dias devemos lutar pela nossa qualidade de vida. Olhando em particular ao nosso concelho e ao momento que vivemos, diria que há muito caminho a fazer no sentido de entregar mais e melhor qualidade de vida aos que aqui vivem. E percorrer este caminho depende de nós. Depende da nossa capacidade e coragem para procurar esta revolução diariamente. Depende da nossa capacidade e coragem, em especial nos momentos de decisão estratégica. Acredito que o podemos fazer. Acredito que com coragem, foco, competência e criatividade podemos fazer a revolução necessária no nosso concelho. Acredito que as nossas famílias terão mais qualidade de vida se tivermos maior capacidade de fixar e atrair emprego para o nosso concelho. É por isso urgente aumentar a nossa proatividade e capacidade de reação às oportunidades. É urgente aumentar a nossa atratividade para que, quando alguém tenha que escolher entre o nosso e outro concelho, escolha o nosso. Acredito que as nossas famílias terão mais qualidade de vida se tivermos maior capacidade de apoiar as nossas associações, sejam elas do terceiro setor, sejam elas de âmbito cultural, artístico ou desportivo. São estas associações que substituem o Estado, quer no cuidado aos mais jovens e idosos, como no que diz respeito à promoção das expressões artísticas ou ainda no que diz respeito à promoção da atividade desportiva, considerando também aqui um enorme investimento em saúde. Acredito também que as nossas famílias terão mais qualidade de vida se melhorarmos a nossa capacidade de articular esforços com as instituições de educação, saúde e segurança. Acredito no potencial do nosso concelho e das nossas gentes. Acredito nesta revolução positiva para a nossa terra. Celebremos então Abril, mas celebremos também a revolução necessária na nossa terra, esta revolução que depende de nós. Viva o 25 de Abril, viva o Concelho do Cartaxo e as nossas 8 freguesias. Muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras. Em nome do Partido Socialista, chamo para usar da palavra Ana Bernardino. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Senhora e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Vereadora e Vereadores, demais autarcas de município e de freguesia aqui presentes, autoridades militares e civis, dirigentes associativos da Freguesia da Eireira, Casa do Povo da Eireira, que nos recebe hoje, Banda da Sociedade Filarmónica Eireirense, às famílias dos nossos queridos homenageados, Professora Maria Manuel Simão e Dr. Rogério Coito, Comunicação Social e também a todos os que nos seguem por via digital. Bom dia, Eireira. É uma honra para mim estar aqui hoje a defender os valores de Abril, na freguesia que me viu nascer e que escolhi para viver. Comemorar mais um aniversário do 25 de Abril é um orgulho e uma enorme responsabilidade para todos nós, não apenas o cumprimento de um dever ou uma mera formalidade. Porque é graças ao 25 de Abril que posso escolher viver aqui e trabalhar onde quero, que por acaso até é no local onde foram transmitidos os primeiros comunicados do movimento das Forças Armadas. Porque é graças ao 25 de Abril que pude estudar e pude escolher o meu caminho. Porque é graças ao 25 de Abril que hoje posso estar aqui a discursar para vós. Porque Abril é também para todas as mulheres a quem cumprimento, para quem Abril significou um passo largo na direção da igualdade entre homens e mulheres, através da efetivação do direito ao voto, à educação ou à liberdade de movimentos. Minhas senhoras e meus senhores, hoje vivemos uma luta diferente. Vivemos lutas diferentes contra a desigualdade, a intolerância, a pandemia. Neste dia em que assinalamos mais uma Revolução de Abril, constatamos o penhorado esforço das autarquias e do Governo em dar resposta adequada
ao momento que vivemos. Por isso, não posso deixar de agradecer à Câmara Municipal, às juntas de freguesia e aos seus representantes aqui presentes todo o esforço que está a ser feito para minorar as dificuldades que todos enfrentamos. Com conhecimento de causa, posso dizer que as políticas sociais praticadas pela Câmara Municipal do Cartaxo seguem o rumo adequado em matéria social, saúde e educação. O apoio a quem mais sofre, aos mais idosos e aos mais vulneráveis é disso exemplo. O investimento superior a 3 milhões de euros nas nossas escolas, na nossa educação, nos nossos jovens, é disso exemplo. A estratégia local de habitação, como garante do direito fundamental constitucionalmente consagrado a uma habitação condigna, é disso exemplo. E como Sérgio Godinho cantou, a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Minhas senhoras e meus senhores, comemorar o 25 de Abril é prestar homenagem a todos aqueles que lutaram para devolver ao povo o que era do povo, a condução dos seus destinos. Honrar o Portugal de Abril é afirmar que Portugal é um Estado onde o respeito e a garantia da liberdade não é negociável. Ao preparar este discurso, confesso que tive que refletir com um pouco mais de afinco sobre conceitos que são muito caros a todos nós, a democracia e a liberdade. É que já Miguel Torga dizia: livre não sou que nem a própria vida me consente, mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Sou da geração do 25 de Abril, pós-25 de Abril. Uma geração que não sentiu o peso de ser privada da sua liberdade, o que não significa que eu e a minha geração alguma vez prescindamos do que o que nos antecederam conquistaram para nós, que muito agradecemos. Temos plena consciência de que a liberdade se conquista numa noite, mas constrói-se todos os dias, com aguerrida teimosia, um grilhão da corrente de cada vez. Caras e caros ireirenses, o 25 de Abril é liberdade. Liberdade de ser, de pensar, de respeitar e de ser respeitado. Mas, acima de tudo, o 25 de Abril é a liberdade de escolher e de sonhar. De tomar o destino nas nossas mãos e escolher o nosso caminho coletivo. E é por isso que defendemos que essa liberdade deve ser devolvida às populações. O Partido Socialista do Concelho do Cartaxo defende, por isso, a auscultação daqueles que viram os seus destinos traçados a régua e esquadro. Daqueles que viram o Governo de Direito implementar uma lei sem ouvir a população, contrariando assim a natureza do poder local democrático que o 25 de Abril instituiu. Queremos sentir de novo o sabor da liberdade. Queremos que nos devolvam a voz e que nos permitam cumprir os desígnios de Abril. 47 anos depois da Revolução dos Cravos, queremos que a liberdade e a democracia voltem a ser cumprida aqui, na Ereira, na Lapa e em todas as freguesias que viram os valores de Abril serem esquecidos. Viva a Ereira, viva o Concelho do Cartaxo, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Obrigada pelas suas palavras e para encerrar esta cerimónia passo a chamar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Pedro Magalhães Ribeiro. Um bom dia a todas e a todos. Uma saudação particular para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, cumprimentando naturalmente na sua pessoa todos os deputados municipais aqui presentes, cumprimentar o nosso anfitrião, o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, Ireira Lapa, e na sua pessoa a nossa Presidente e todos os Presidentes de Junta que estão aqui conosco. Um abraço e um cumprimento muito especial a todo o Executivo Camarário, também todo ele aqui nesta cerimónia. Cumprimento às autoridades
civis, militares, policiais aqui presentes, bombeiros, proteção civil. Um cumprimento também com muito carinho para os presidentes de Junta de Freguesia da Eireira, que também estão aqui conosco, João Mota, José Carlos Augusto, Anabela Damião, muito bem-vindos, e é sempre um gosto revê-los nesta sessão solene que é aqui descentralizada. Cumprimentar o Executivo da Junta, os membros da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Eireira Lapa e, naturalmente, de forma muito especial, os familiares, quer de Maria Manuel Simão, quer do Dr. Rogério Coito, assim como da Comunicação Social, o jornal de cá, que está hoje conosco. Dizer também que esta descentralização de sessões solenes do assinalado do 25 de Abril tem procurado também ser descentralizada e que, de facto, foi a partida do nosso amigo Dr. Rogério Coito que também nos conduziu a que pudéssemos estar hoje aqui como forma de homenagem com aquilo que já antecedeu esta cerimónia. Queria começar naturalmente por agradecer a presença de todos, como já aqui foi dito, neste formato mais condicionado. Também nestes últimos 8 anos temos feito questão de celebrar na praça, na rua, com a nossa população o 25 de Abril, mas como já aqui foi dito, estamos privados pelo segundo ano, ainda que encontrássemos aqui um formato que pudéssemos estar juntos. É bastante honroso e muito gratificante que num dia como o de hoje, passados 47 anos, continuamos a reunir-nos para que, independentemente das nossas convicções ideológicas, encontrarmos-nos para celebrar Abril. O 25 de Abril vive desta diversidade, destes pensamentos diferentes. É esta a força da nossa democracia. E é nesse sentido que também saúdo nesta cerimónia a presença de representantes de todas as forças políticas com assento na nossa Assembleia Municipal e saúdo todas, sem exceção, as intervenções que me antecederam e que apresentaram naturalmente ideias diferentes, visões distintas daquilo que tem a ver com a nossa interpretação da realidade do nosso Conselho, da realidade do que foi a revolução dos escravos, daquilo que foi a importância da Revolução de Abril e a mensagem que gostava aqui de sublinhar, que me pareceu muito clara, é que para lá de tudo aquilo que nos possa separar enquanto cidadãos livres, existe um compromisso com a democracia e com a liberdade que, com toda a certeza, com mais ou menor elevação daquilo que possamos aqui expor, é aquilo que nos une. Podemos, por isso, em democracia, após a Revolução de Abril, ter ideias diferentes, concepções distintas para o Conselho e para resolver as suas urgências, mas temos de nos manter unidos quanto ao essencial e julgo que este tempo de pandemia também reforçou entre todos, entre nós, esse esforço de união que é trabalharmos para todos os dias, para que as gerações vindouras tenham futuro na nossa terra, onde nasceram ou que escolheram para realizar os seus projetos de vida. Permitam-me aqui, neste momento, também dar uma palavra de gratidão a todas as forças políticas, ao Executivo Camarário, à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia, a todos aqueles que no dia-a-dia, perante o desafio que ainda temos em mãos desta pandemia, soubemos dar as mãos para um bem maior, pela segurança dos nossos concidadãos, e acho que fomos exemplares e estamos aqui numa casa, aproveitando para agradecer ao Sr. Presidente da Casa do Povo da Eireira que aqui nos acolhe. Estamos numa casa que até há poucos dias tinha uma zona
de quarentena instalada, que felizmente não foi necessária ativar, mas é simbolicamente demonstrativo, onde todos estiveram disponíveis, todos estiveram de mãos dadas neste combate particularmente difícil à Covid-19. Caras e caros amigos de Abril, foi em nome de todos nós e do nosso futuro que há 47 anos atrás um grupo de jovens das Forças Armadas decidiu erguer-se e tomar o destino nas suas mãos. Temo-lo dito, nesse dia o povo saiu à rua, na manhã de 25 de Abril, com Salgueiro Maia e com todos aqueles que o acompanharam, nasceu o sonho de um país diferente. O sonho de um país livre e democrático. O sonho de um Portugal mais justo e solidário. O sonho de uma nação mais desenvolvida. O sonho de um país em que a riqueza fosse melhor repartida. Temo-lo dito, 47 anos depois, temos hoje a consciência, temos todos a consciência, que este sonho de Abril vive também momentos de desencanto. O desemprego, o aumento das desigualdades sociais, da pobreza, da exclusão social, ensombram os sonhos que as portas de Abril abriram. O sonho deu lugar à forte descrença nas instituições políticas. A corrupção corrói as instituições do país. Políticas, todas as instituições democráticas. A uma abstenção cada vez maior, ao afastamento dos cidadãos daquilo que diz respeito a todos, temos todos a consciência que temos que fazer muito mais e muito melhor para honrar Abril. Honrar Abril hoje é estarmos, por isso, à altura de todos aqueles que há 47 anos não tiveram medo do futuro. É estar à altura daqueles que há 47 anos acreditaram na mudança e foram em busca de um país novo. Esse país novo, como poderemos ver, não é o sonho ainda realizado. Renovar a democracia é uma tarefa demasiado importante para ficar apenas nas mãos dos nossos representantes políticos. Também a sociedade civil, os cidadãos em geral, nós todos, temos de assumir esse dever como nosso. Tenho para mim que o nosso primeiro dever é o de aumentar e melhorar a qualidade da nossa democracia. A democracia não se pode esgotar apenas no dia em que exercemos o direito ao voto que Abril consagrou. Democracia tem que significar também pessoas mais qualificadas, pessoas mais esclarecidas. Pessoas mais qualificadas, pessoas mais esclarecidas. Esta tem que ser a primeira tarefa para assegurar a cada um de nós as liberdades e as escolhas. Daqui resultam duas questões que nos obrigam a refletir para além da espuma dos dias, para além do buraco na estrada, para além da relva que tem que ser tratada. Como é que na época do conhecimento, em que verificamos e observamos avanços nunca vistos, no campo das tecnologias, da ciência, ao mesmo tempo são excluídos uma grande parte dos cidadãos desses benefícios? O que é que aqui falhou para ainda não cumprirmos Abril? O que é que podemos fazer enquanto país, ou reduzindo a questão à nossa escala de intervenção, o que é que podemos fazer enquanto comunidade para termos pessoas mais livres? Tenho para mim que o melhor caminho para esse homem novo tem que passar pela educação e pela ética. Reforço, temos que aproximar, temos que casar educação e ética. Naturalmente que a educação e a ética não serão os únicos caminhos para resolvermos todos os nossos problemas. Sabemos que a ética não é uma técnica que se aprenda num livro que se lê. A ética vive acima de tudo do comportamento, do exemplo e da prática. A formação ética das crianças, dos jovens, só resulta se viver dessa prática formativa, dessa prática educativa. Caso contrário,
não será possível transmitir valores éticos que contribuam para uma geração mais solidária, mais tolerante, no fundo, queremos-la mais humanista. Contudo, se é válido afirmar que a escola é um espaço de excelência para semearmos uma nova realidade, também é justo reconhecer que cabe a todos nós cuidar, dar-lhe o devido cuidado para que possa germinar. Sublinho, caberá a todos nós cuidar. O que é que isto significa? Significa que o papel transformador que a escola tem não é, nem seria justo que o fosse, pertença exclusiva dos profissionais da educação. Também é isso. Também é nosso. Significa, portanto, que é um papel que tem de ser partilhado, em que cada um de nós tem que assumir responsavelmente o seu, quer as autarquias, quer os pais encarregados de educação ou as forças vivas da nossa terra. É este compromisso que ninguém pode fugir. É este compromisso que não podemos fugir. É para este compromisso que faço um apelo a todos os nossos concidadãos. O apelo é para que possamos ter a capacidade, como já aqui foi dito, em ano de eleições autárquicas, centrarmos o debate naquilo que é mais estruturante para o futuro do nosso concelho. Em breve colocaremos em discussão pública um conjunto de instrumentos municipais, instrumentos estratégicos determinantes para o nosso futuro. Os problemas conjunturais resolvem-se com dinheiro. Os estruturais têm que se resolver com um amplo e participativo debate. Estou a falar do Plano Educativo Municipal, estou a falar na nova Carta Educativa, estou a falar na Estratégia Local de Habitação, estou a falar no Plano Municipal para a Juventude. São instrumentos fundamentais para definirmos o nosso futuro. Centremos na educação, centremos na cultura. Esta foi uma das áreas prioritárias dos últimos 8 anos. Foi uma opção estratégica do município do Cartaxo. Não vou dizer que foi uma opção estratégica apenas de quem gere o município do Cartaxo, e aqui gostaria de incluir todas as forças políticas. Um investimento e captações de investimento nos últimos 8 anos acima dos 3 milhões de euros para a área da educação. Teríamos, com toda a certeza, toda a rede viária requalificada com menos do que 3 milhões. Mas, volto a dizer, esta foi a opção estratégica do Concelho do Cartaxo naquilo que tem a ver com o investimento no nosso futuro, numa sociedade que possa oferecer, e aí é cumprir os valores de Abril, quem tenha nascido mais ou menos pobre, mais ou menos rico, que lhes possa assegurar igualdade de oportunidades. Estou a falar no novo centro escolar de Ponteva, que melhora substancialmente as condições de aprendizagem de quem ali vai à procura delas e de quem ali trabalha. Estou a falar na recente captação de investimento para as obras da escola secundária. Estou a falar pela primeira vez de uma nova oferta de jardim de infância, de ensino pré-escolar na cidade do Cartaz. Estou a falar de equipamentos educativos, uma vez por todas, um pouco por todas as freguesias, e aqui sublinhar o trabalho dos nossos presidentes de junta naquilo que tem a ver também com a assunção de responsabilidades, de quererem essa responsabilidade através dos protocolos celebrados com o município, e que tenha requalificado o parque escolar, dando assim um contributo decisivo para aquilo que tem a ver com a melhoria das condições de aprendizagem no nosso concelho, mas também falo naquilo que há 2, 3 dias fechámos de ensino profissional, de ofertas profissionais
para o nosso Conselho, dando oportunidade aos mais e aos menos jovens de, na sua terra, no Concelho do Cartaz, terem a oportunidade de ter uma oferta de um conjunto de cursos de profissionais para dar resposta a muitos dos desafios que somos colocados hoje, seja ao nível da vitinicultura, seja ao nível dos cuidados de saúde, e verificamos neste contexto pandémico, nomeadamente para quem está no terceiro setor, para quem está nas IPSS, a dificuldade tremenda que foi encontrarmos no nosso Concelho, na região e por todo o país, gente habilitada, profissionais habilitados para dar resposta nos cuidados aos mais velhos, aos mais desprotegidos, no contexto pandémico, reforço, como tivemos a oportunidade de verificar. Caras e caros amigos de Abril, partiram há pouco tempo duas grandes personalidades do nosso Concelho. Quis o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quiseram todas as forças políticas aproveitarmos esta ocasião, porque eram duas personalidades de Abril, que nesta sessão comemorativa, nesta sessão solene, evocarmos a sua vida e a sua obra. Maria Manuel Simão e Rogério Coito. Permitam-me aqui uma palavra pessoal à família da Maria Manuel Simão, ao António, à Sofia, à Inês, ao Paulo, com quem tivemos muitas ocasiões de conviver, ligavam-nos laços de camaradagem e de muita amizade, e dar aqui uma palavra sentida por tudo o que a Maria Manuel deu a este Concelho. Foi Presidente da Assembleia Municipal, teve sempre uma participação muito ativa na vida cívica, na vida política do nosso Concelho, e como já aqui foi dito, quer para a Maria Manuel, quer para Rogério Coito, noutras circunstâncias, ontem estaríamos a inaugurar uma exposição sobre a vida e a obra de cada um deles, fica agendada, se a pandemia assim o permitir, para o dia 10 de junho. Temos aqui um grupo de trabalho, também está aqui o Mário Júlio, com outras personalidades, José Barreto. Temos aqui um grupo a trabalhar com os próprios familiares envolvidos para fazer essa justa homenagem à vida e à obra, e podemos perpetuar o testemunho que cada um deles deu, daquilo que deu ao nosso Concelho. Maria Manuel Simão nunca, naturalmente, será esquecida por nós, alguém com muitas facetas que foi desenvolvendo, sempre com essa grande capacidade de partilhar connosco, partilhar com a nossa terra. Falar também para a família de Rogério Coito, ao Paulo, ao Luís, que aqui está. O Paulo tive a oportunidade ontem de falar com ele, que está em Angola, às netas, a toda a família que também pôde hoje estar aqui presente. Outro homem convictamente de Abril, o Luís há pouco falou aqui um sentido de humor fantástico, muito refinado, uma postura de grande elevação em tudo aquilo que sempre participou do ponto de vista político. Estão aqui muitos que conviveram com ele nos diversos fóruns políticos, nomeadamente no seu percurso na Assembleia Municipal, muito construtivo, sempre uma mensagem pela nossa cultura, na defesa dos valores da cultura e da educação. Ele e Maria Manuel Simão talvez tenham sido nos últimos 40 anos, 50 anos, aqueles que mais investigaram a nossa história, as nossas tradições, não aguardaram para eles, quiseram partilhá-la com todos nós, e eu tenho um compromisso tive a felicidade de conviver muito com o teu pai na minha própria casa. Falávamos há pouco com o Mário Júlio Reis. Na minha casa foi composta o hino do Cartaz, a letra do Rogério Coito com a música pelo maestro na altura da banda do Cartaz, do Esteves Duarte, e já assumi o compromisso. Vamos ter que recuperar as pautas. A letra, ela existe,
e para ver se, talvez não no 10 de junho, mas no 10 de dezembro, quando celebrarmos mais um aniversário do município, poder dar a conhecer a toda a gente do Cartaz, de cada uma das nossas freguesias, mais uma obra que o teu pai fez. Como dizia, duas personalidades que ao longo da sua vida semearam a esperança. E essa esperança de um tempo melhor tem de existir sempre em cada um de nós, porque, como tenho referido por muitas ocasiões nestas sessões solenes do 25 de Abril, é dessa esperança coletiva que se afirma a memória dos nossos antepassados, daqueles que deram a vida por nós e o exemplo que queremos legar às gerações futuras. A hora exige tudo de nós, mas mesmo conscientes das ameaças da extrema-direita fascista, dos perigos e das desilusões, é ainda com entusiasmada convicção que reafirmamos que o 25 de Abril valeu a pena e todos aqueles que o fizeram merecem gratidão. Caras e caros amigos de Abril, será com música, com a nossa cultura que vamos encerrar esta cerimónia solene do 25 de Abril. Julgo que não podia haver ato mais simbólico para o dia de hoje. É a nossa filarmónica e os músicos que a compõem e que saúdo, que através dessa arte, através de uma expressão como a música, uma expressão tão universal, que irá dar voz aos valores da liberdade, que têm também ser eles próprios universais. São a voz do nosso sonho, a voz do sonho de Abril, a voz fiel ao legado de Maria Manuel Simão e Rogério Coito, para que possamos todos, em conjunto, de mãos dadas, na diferença, a trabalharmos em conjunto para termos um concelho e um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Viva o 25 de Abril, viva o Concelho do Cartaz, viva Portugal. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Antes de assistirmos à atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Ireirense, quero, em nome da União de Freguesias Ireira Lapa e da Câmara Municipal do Cartaz, agradecer a todos a vossa presença, bem como a participação dos nossos bombeiros municipais. Para encerrar esta cerimónia, convido-vos a assistir à atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Ireirense. Obrigada.